Olá pessoal, meu nome é Marcos Antônio, sou atuário formado pela Universidade Federal do Ceará e trabalho no segmento de Previdência Complementar em torno de 10 anos. Hoje nós vamos falar a respeito deste tema bastante interessante e importante para o país, chamado Previdência Complementar. O sistema de Previdência Complementar no país é composto basicamente por dois segmentos. Um capitaneado pelas entidades fechadas de Previdência Complementar, também conhecida como os fundos de pensão. Ou seja, são planos de previdência acessíveis especificamente a um determinado público, como, por exemplo, os empregados de uma empresa. O outro segmento, composto pelas entidades abertas de previdência complementar, é acessível a qualquer pessoa física. Ou seja, você pode contratar um plano de previdência desse através de uma seguradora, sem precisar um vínculo específico com determinada empresa. E é sobre os tipos de planos de previdência oferecidos por essas entidades abertas que nós vamos comentar um pouco. Essas entidades abertas oferecem basicamente dois tipos de planos de previdência, os PGBLs e os VGBLs. Os PGBLs, ou seja, a sigla PGBL significa Plano Gerador de Benefício Livre, enquanto que o VGBL significa Vida Gerador de Benefício Livre. A diferença básica entre esses dois tipos de planos é a questão tributária, ou seja, enquanto no PGBL o governo físico permite que você deduza da base de cálculo do imposto de renda até 12% dos seus rendimentos brutos anuais, o VGBL não oferece essa possibilidade. Vamos aos números. Nós, como atuários, gostamos muito desses números. Digamos que uma pessoa tenha ganho R$10 mil durante o ano, durante o exercício. Ou seja, esse indivíduo pode deduzir até R$ 1.200 de contribuição da base de cálculo do imposto de renda. Lembrando que ele vai utilizar esse benefício fiscal durante a fase de constituição, ou seja, durante a fase de contribuição, mas quando ele se aposentar ou quando ele efetuar o resgate dessas contribuições, o governo também vai aplicar o imposto devido sobre o valor resgatado ou sobre o valor recebido. Já no VGBL, isso não ocorre. Nem é possível efetuar a dedução da base de cálculo do imposto de renda, nem tampouco quando ele for receber os recursos através de resgate ou através de benefício, será deduzido qualquer imposto. O imposto vai ficar restrito à questão dos rendimentos, ou seja, sobre os rendimentos que ele auferir é que vai ser aplicado o imposto de renda devido. Já que nós falamos a respeito dos tipos de planos de previdência, é importante saber quais são os custos para você fazer parte de um plano de previdência. Existem basicamente duas taxas que são aplicadas sobre os planos de previdência das entidades abertas. Uma é a taxa de carregamento e a outra é a taxa de administração. A taxa de carregamento varia em média em torno de 3 a 5% sobre o valor de cada contribuição. Ou seja, de cada R$100 que você contribuir, somente R$93 ou R$95 é que irá efetivamente para a sua reserva de aposentadoria. Ou seja, essa é a interpretação da taxa de carregamento. Já a taxa de administração é um percentual que varia em torno de 1,5% a 2% aplicado sobre a sua reserva total, ou seja, é um percentual anual. Digamos que você tenha acumulado 10 mil durante o ano, você será cobrado R$150 ou R$200 de acordo com a taxa que o seu plano prevê. Então nós já falamos a respeito dos tipos de planos de previdência, falamos um pouco a respeito das taxas de carregamento e das taxas de administração. Definido o seu perfil para saber qual é o tipo de plano de previdência, definidos os custos que você vai incorrer na escolha do seu plano, é importante que você também tenha conhecimento a respeito da solidez da entidade. Ou seja, você vai ter uma relação duradoura com o seu plano de previdência, 20, 30, 40 anos, seja qual for o prazo. Então é importante que você também conheça a história da sua seguradora para que você não possa lá na frente ter dores de cabeça com o seu plano de previdência. Enfim, essas eram as poucas palavras que eu tinha para falar para vocês a respeito dos planos de previdência das entidades abertas. Espero ter colaborado um pouco e até a próxima vez. Muito obrigado.